Olá, Alexandre Correia, mais um podcast, o segundo podcast, terceiro, quarto deste ano. Uma amiga, aqui só vem amigos, é a Juliana Labis, psicóloga, amiga, mãe, católica. Ju, bem-vinda, linda. Tudo bom, tio? Obrigada pelo convite, primeiro. Uma oportunidade incrível poder vir aqui contar um pouquinho sobre a minha história. E me conta aqui que você quer saber. Não, eu sei alguma coisa de você, mas você tem uma história muito linda, muito bacana. Você é uma pessoa especial. Então, como tudo começou? Você nasceu aonde? Conta a tua historinha desde o início, por favor. Bom, eu tenho 48... Que é o que o pessoal quer saber, né, Ju? Eu sou de São Paulo, tenho 48 anos, eu sou a filha do meio, estou entre dois irmãos. Né? Eu falo isso porque acho que ao longo da minha vida, eu penso assim, eu tenho dois irmãos, eu convivi muito com primos, a minha mãe não tem irmãs, eu tenho uma família, uma realidade, no começo, muito com meninos. Né? E a vida inteira em São Paulo, paulistana, meus pais estão bem hoje, eles estão casados, meus irmãos casados, cada um com seus respectivos filhos. Eu também sou casada, tenho duas filhas, uma de 18 e uma de 15 anos. Casada há quanto tempo que você está, Ju? Eu estou casada, eu conheci o meu marido, tinha 19 anos, né? Eu falo que eu era muito nova e foi muito curioso, assim, eu conheci ele quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, 94, estava no meio da rua, estava com a sua filha, eu e ela, assim, a gente estava comemorando no Jardim Europa, e daí veio uma pessoa falar comigo, e era o futuro, né? Era meu marido, assim. Eu lembro que ele veio falar comigo, e eu, desde os 13, 14 anos, eu escrevo meio que um diário. E naquele dia eu escrevi, hoje eu conheci uma pessoa muito especial. Foi, Então, falar do amor à primeira vista. Eu fiquei horas falando com ele, daí meu irmão veio, meu irmão veio e falou, quem que é esse cara? Eu falei, um amigo, meu irmão me puxou. Foi embora e daí o Fábio veio, pôs aqui, eu dei meu telefone para ele, né? Na época não tinha celular, não tinha nada, ele foi lá e a gente começou a se falar. Bacana. Foi aí que eu conheci ele, eu era muito nova. Eu estava no primeiro ano de psicologia, 6 meses, estava no comecinho da faculdade e ele foi meu companheiro disso, assim, porque quando você entra na faculdade de psicologia, muda toda a dimensão da sua vida, assim. Eu lembro até que na época... Eu não sabia que ia fazer psicologia, a vida inteira eu pensava em fazer publicidade e propaganda. Gostava de escrever, gostava de desenhar, gostava de criar, né? Um pouco ligada à arte. E em um dado momento eu pensei assim que se eu fosse ter que fazer isso para um ganho, não era algo que me assim, não era isso que eu queria. Eu queria fazer isso processo criativo mesmo e decidi fazer a faculdade de psicologia. Aonde você fez? Eu fiz na PUC. Eu entrei em 98. E foi, assim, um processo muito diferente para mim, porque até pensando um pouco na minha formação, você falou, eu sou católica, né? Mas eu tenho uma experiência de vida que eu não fui sempre católica, né? Eu tenho umas nuances, assim, acho que teve uma construção um pouco dessa minha fé, de ordenar minha fé de um modo melhor. No sentido de que tem uma história da minha família, minha mãe me conta, que quando eu nasci com um problema grave no coração e o médico falou para ela assim, olha, não vai vingar. Essa daí... Simpático, hein? Não vai. Simpático. Né? E minha mãe fala que naquela ânsia, né? Uma mãe recebe uma notícia dessa e ela foi para tudo com que é lugar. É lógico. Né? E num dado centro espírita ali que ela foi, ela disse que ela fez uma cirurgia espírita e, voltando para o médico, ele falou assim, não sei em que você acredita, mas é um milagre, sua filha está bem. Né? Então, durante a minha vida, embora eu tenha estudado em escola católica, eu tinha esse discurso na minha casa. Você estudou onde? Eu estudei no Santo Américo. Santo Américo. Até o 7º ano, depois eu fui para outra escola, que é o Mater Dei, onde eu conheci a sua filha, Regina. Regina. Mas é um processo que eu acho curioso, assim, porque eu pensando ao longo da minha vida, assim, hoje, quando já estou com 48 anos, já tenho eu fiquei católico, fui para o espírita, e estou muito, assim, acho que 2016 eu voltei novamente a retomar essa questão da Igreja Católica na minha vida, assim, dessa fé, né? Mais ordenada, mais fortalecida. E... Mais consciente. Mais consciente, porque, de um certo modo, eu lembro, assim, minha mãe conta essa história, né? E os pais contam algo da gente, a gente se apropria daquilo como se fosse só aquilo. Lógico. E na minha travessia, na minha trajetória, eu comecei a pensar, mas tem uma outra coisa. Eu nasci 13 de maio.
que é dia de Nossa Senhora de Fátima. Fátima. Então, quando minha mãe fala, a foi lá, aquela cova da Iria. E eu falo, não tem como escapar disso. Não tem como escapar. E quando ela fala muitas vezes, né, para ela esse discurso, para ela faz um sentido que seja a questão do espiritismo, e para mim faz um sentido que eu sou de 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Né? Eu nasci nesse dia e era o dia das mães. Né? E ainda, eu falei, que incrível, porque pelo fato de ter isso, de eu ter esse prognóstico ruim, eu fui batizada na maternidade. Né? Então, eu recebi o batismo com 1 dia de vida. Mas esse negócio do coração, você depois fez exames e tal, não teve mais nada? Tio, falaram que era um sopro no coração. Eu não sei se antes tinha... acho que era muito comum falar disso. Né? Não tinha nada, assim. E... Nunca eu tenho amigas que falam, nunca fiz nada mais, né? Ficou tudo bem. Ela fala que fui internada, eu tive infecção urinária, um monte de outras coisas. Sei. Né? Mas eu falo que eu já nasci com esse coisas dia. naturais, né? Escuta, Jô, e você fez a PUC e você se formou quando? Eu me formei em... 98. Quando eu me formei, quando você se forma em psicologia, quando eu entrei primeiro, todo mundo já sabia para onde ia. Vou fazer isso, vou fazer hospitalar empresarial. Eu não sabia para onde eu ia. Eu gostei muito da faculdade. E eu falei, eu vou sair e não vou abrir um consultório. Não tem como, quem vai chegar até mim? Né? E daí eu consegui... Já era um antagonismo do psicólogo, não? Assim, eu era muito nova, né? Como que eu vou? E daí eu entrei como residente na ACD, na Psicologia Infantil ali, que é um hospital e centro de reabilitação infantil. Maravilhoso. E foi uma experiência fundamental também para a minha formação, porque quando eu entrei, eram 16 psicólogas ali, eu aprendi com cada uma delas. Ótimo. Né? Além dessa experiência de estar com as mães, né? Porque eu penso, não nasci só no dia de Nossa Senhora de Fátima, nasci no dia das mães. Então, a questão da maternidade, para mim, sempre foi algo que me convoca muito. Então, eu já estava namorando o Fábio, né? Já pensava, a gente já estava noivo nessa época que eu entrei na ACD. E eu queria muito entender o que é ser mãe, através da experiência daquelas outras mulheres. É isso que eu ia te perguntar. Você casou com o Fábio que ano? Você se formou em 98? Me formei em 98. Depois de formada. Conheci em 94, me formei em 98. E no ano 99 a gente ficou noivos e eu casei em 2001. 2001. Casei... Então você já estava formada, tal, já estava na CD e casou depois disso. A CD você ficou até quanto tempo lá? Eu fiquei... Olha, a data exatamente, eu fiquei mais ou menos uns 6 anos. Porque a minha ideia foi a seguinte... Você era voluntária lá? Eu fui efetivada lá. Era um lá. ano de residência no setor de psicologia infantil. Daí, logo depois, eu fui efetivada nesse setor. Né? E foi uma experiência incrível, porque a ACD, né, quando não só lidar com as mães e com as crianças, você tem o hospital, a escola, as internações e tudo que você pode imaginar. Foi muito rico para mim. Né? Eu era muito nova, né, assim, recém-formada, então foi uma experiência de vida que foi uma das mais importantes. Até hoje, assim, eu levo experiências de lá. Era muito difícil, Ju, tratar com mãe de uma pessoa que estava precisando de um tratamento. Eu calculo, não sei como leigo, né? O trabalho foi muito, muito grandioso, você se sentiu muito bem, foi um aprendizado muito grande, porque eu calculo uma mãe e um pai que tem um filho que precisa de um tratamento especial, porque a CD, eu tinha um amigo que era superintendente lá, é só alegria, né? Só. Você vai no hospital, não tem tristeza ali, seja o que for, todo mundo sorrindo e todo mundo querendo trabalhar e vamos embora. Não, agora dá certo. Não é assim? Os funcionários assim? Ali com uma paixão e uma entrega absurda para o que eles estão fazendo. Para você foi bom isso? Foi bom. Assim, tem milhares de experiências, mas como eu tinha muito esse olhar, como eu estava na infantil, eu recebia as mães recém-diagnosticadas, assim, com o filho recém-diagnosticado com alguma questão. E das mais variadas, né? A gente pensa em algumas, só que daí você vai pegar um calhamaço de possibilidades que tem ali. E essas mães, assim, eu ficava muito impactada, porque, por exemplo, né, tinha uma história que eu sempre lembro. Eu falava, como que é? Porque a gente hoje, é muito comum, quando uma mulher está grávida, é muito comum a gente falar assim, que venha com saúde. E daí, na bem da verdade, que venha como tiver que vir, porque se não tiver saúde, eu vou amar mais ainda. Eu vou estar mais disponível ainda para aquele filho. O carinho, de um modo geral, de mãe é sempre igual, mas quando tem algum problema, se dedica ainda mais, né? Se dedica porque... É natural isso, não é, Ju? As mães, a gente pensa que é normal na fantasia da gestação você ficar... E se acontecer alguma coisa, você se torna mãe a partir da relação com a criança. Né? Então, tem mães que ficavam muito fragilizadas com aquilo tudo, não sabia como lidar. Né? Eu lembro que era importante, porque como era uma questão de mais de deficiência física, às vezes afetava mesmo a questão cognitiva, mas nem sempre. Né? Então, não só as mães lidavam com aquela... você sonhava ver um filho andando, você sonhava ver um filho realizando muitas coisas. A dificuldade.
de capacitar uma criança para brincar, de ultrapassar a dificuldade. Tudo. Mas é só superação. E você já tinha consultório na época, não? Eu fiquei assim, a ACD, quando eu fui contratada, eram 40 horas, então no restante do dia eu aluguei uma salinha. Né? Eu falei, vou pegar aqui uma salinha, não tinha celular na época, não tinha nada, eu tinha que ter um lugar para ser meu. Daí começou aos poucos. Né? E foi a base que você teve, uma das bases boas foi a ACD. Foi todas as psicólogas que eu conheci lá, todos os profissionais, né? Porque como era uma equipe multidisciplinar, você acabava conhecendo muita gente, né? Mas eu sempre, essa questão da maternidade, né? Eu pensava assim, bom, eu estudei psicologia, né? Então você via que, por exemplo, chegou uma vez na clínica de mal formado, uma criança que quando ela chegou andando, daí você falava assim, o que tem ali? O que tá errado, né? E a mãe, não, é muito difícil, meu filho com essa deficiência, então ele não vai na escola. E eu falei, eu fui pegar o prontuário assim, não faltava um dedinho pro menino. Para aquela mãe não ter um dedinho, foi incapaz ela tentar investir qualquer outra coisa no futuro para ele. Sim. Né? De outro modo, teve uma criança uma vez que ela entrou comigo, estava numa sala, e ele não tinha nem os bracinhos, nem as perninhas. Né? E ele falava, teve uma hora que ele falou uma coisa para mim, eu não entendi o que ele falou. Eu falei, desculpa, eu não entendi o que você falou. Eu estava fazendo uma preparação para cirurgia com ele, ele falou que ele estava com medo de tal coisa. Eu falei, desculpa, eu não entendi o que você falou. Ele falou, lápis. Eu falei, e ele não tinha mão. E eu fiz assim, ele pôs na boca e ele escreveu. E ele escreveu gesso, ele tinha medo do gesso. Que aprendizado, né? E eu falei, eu falei assim, nossa, que incrível, você escreve com a boca. Não, Juliana, eu escrevo com a cabeça. A cabeça que fazia o movimento. É boa. Aquela mãe que olhou para essa criança deu a possibilidade dele de escola. Né? Então, assim, uma mãe que vê uma criança sem um dedinho foi capaz de poder pensar que ele pudesse ter uma capacidade de para além daquilo. Sim. E para aquela mãe que ele nasceu sem os 4 membros, ela investiu em tudo que aquele menino podia. Lógico. Então, eu sempre me perguntei qual é o papel da mãe nessa questão de você acolher primeiro uma criança e de que modo pode ser da melhor forma. Mas aquele outro te ensinou uma coisa que eu acho que nem você sabia, nem eu estou aprendendo agora. Eu não escrevo com a boca, eu escrevo com a cabeça. A cabeça faz o movimento. Tem um pessoal que trabalha com pintura, né? Sim, que fazem com os pés e com a boca. E ótimas pinturas. Eles fazem até promoções e tal, para Natal. Aí você casou com o grande Fábio. Mas isso, olha, o que acontece? Olha como, assim, eu acho que tem todo mundo quer saber da tua vida toda. Tem um movimento, assim, de que eu sempre fui muito, assim, as coisas são muito... Não é que, de repente, as coisas acontecem, né? Tem a música Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, você quer levar a vida para um caminho. Sim. Né? Então, eu pensava o seguinte, primeiro que eu estava na CD, já estava casada, já pensava em ser mãe, queria fazer o mestrado. E eu, assim, falava, eu não vou conseguir engravidar aqui dentro. Eu tinha essa sensação comigo, assim, vai ser muito difícil lidar com uma gestação aqui, lidando com todas as questões difíceis da maternidade. Entendi. E o mestrado também ia me requisitar um tempo que eu não consegui continuar ali. Então, o que eu fiz? Eu saí, pedi demissão, saí, já estava com um consultório, com um movimento bom, e fui fazer o mestrado, né? Eu comecei o mestrado grávida da Carol, eu terminei o mestrado grávida da Bruna. Onde você fez o mestrado? Eu fiz na PUC. Na PUC também. Fiz em psicologia clínica na PUC. E foi uma experiência muito importante para mim, assim, mas daí ficou aquela questão. Uma coisa eu estar na ACD, que os pacientes estavam ali, né? E daí eu fui para o consultório e o mestrado. E daí eu engravidei. Né? Consegui conciliar, falo que foi um ano muito fértil, né? 2 filhas e um mestrado. Então, 1 ano não, 3 anos. Foi muito bom. E aí? Continua. Daí eu terminei, assim, a maternidade, a gente pensa, né? Eu falava, eu sou psicóloga infantil, eu escutei milhares de mães, isso daí vai ser muito fácil. E é avassalador. Né? É uma experiência fascinante, incrível. A gente planejou, a gente quis. Daí tem outra questão. Eu lembro que falaram para mim, para o Fábio, que ia ser muito difícil a gente engravidar. Coisa de exame, não, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Por que seria? Não tem nada a ver. Porque ovário policístico, coisa... Daí eu tinha muito sonho. Daí, assim, de novo, Nossa Senhora de Fátima. Eu estava na Ilha Bela. Ser mãe. Eu queria ser mãe. Estava na Ilha Bela. A gente estava com muito desejo de ser mãe. E tem uma igreja lá, e me ajoelhei diante de Nossa Senhora de Fátima. E eu, né, fiz lá uma oração. Daí eu falei, nossa, por favor, me conceda a graça de ser mãe. E daí, aquela intuição. Sim. Você vem pedir uma coisa que você já tem. Sim. Eu saí da igreja e falei, Fábio, eu tô grávida.
Imagina, Fábio, eu tô grávida. Tio, a gente fez um exame, a gente comprou o exame mais baratinho da farmácia. Né? Lá em Ilhabela mesmo? Na Ilhabela, deu positivo. Ele falou, não, isso daí é muito baratinho. Comprou o caro. Positivo. Voltamos para São Paulo, a gente fez o exame de sangue. Positivo. Faz de novo. É assim. Foi assim. Já fui um pouco abençoado. Que bacana. E as tuas filhas estudam onde? As minhas filhas tiveram... Daí, uma outra questão... Fiz uma mudança de escola delas, assim. Porque o que acontece? A questão da minha espiritualidade, né? Assim, é o kardecismo, é a Nós vamos Igreja voltar Católica. depois do teu consultório, mas vai, vamos lá. Então, mas o que acontece? Eu, católica, discurso da minha mãe kardecista, né? Fui para a PUC, e a PUC, quando você vai fazer psicologia, não existe falar em religião. Não. Né? Então, você fica numa crise... Embora né? seja uma faculdade católica. Né? Eu vi que ao longo da minha vida... Teoricamente católica. O curso de psicologia, assim, acho que ele vai te deixando um pouco confusa. Né? Tudo é relativo, não tem a verdade. Você tem uma crença, nada mais do que você aliviar um pouco esse desamparo e essa angústia que a vida traz. Então, acho que nessa fase, embora eu sempre tive ali um acesso tanto ao... Sabe, não sei se é comum, mas você falava assim, eu sou católica espírita. Né? E acho que era muito comum ressoar no outro e ele falar, eu também. E daí hoje você fala, não tem como. Ou você é uma coisa ou você é outra. Coisa ou outra. Né? Mas daí eu estava muito oscilando. Quando eu saí da formação de psicologia, que eu entrei na ACD, ainda estava num processo muito do espiritismo, embora eu fosse para a igreja, pedisse para Nossa Senhora de Fátima. Sim, dia 13, né? Sim, embora me ajoelhasse 13 de lá. maio. Tô na PUC. Você não pode fugir muito. Não. Eu tô na PUC, tem uma questão difícil, eu ia lá naquela capela que tem, com a Chulina, que tem ali na faculdade, né? Mas daí eu fui... Aquela capela é muito linda. É linda. Então, assim, eu buscava esses lugares como um alento para mim, muitas vezes. Assim, me oriente um caminho, me ordena algumas coisas. Foi muito importante. As minhas filhas, quando elas nasceram, a gente colocou numa escola próxima do bairro, que era uma escola muito boa. Né? E a gente fez uma mudança depois para a escola que eu fui, que é o Santo Américo. Né? E eu também digo que essa mudança... Eu sempre ameaçava mudar para o Santo Américo. Eu fiz Santo Américo, é importante. Né? Só que elas estavam muito, muito bem onde elas estavam. Né? E daí eu digo que tem algumas situações da vida que levam a gente a mudanças importantes. Né? Em 2015... A gente perdeu um amigo muito próximo nosso, né? E eu lembro até hoje, a fala da minha amiga que ficou viúva, ela falou assim, se meus filhos não estivessem no Santo Américo, eu não sei o que seria. Isso foi em setembro. Eu saí de tudo, eu fui para o Santo Américo e falei, eu quero minhas filhas aqui. Né? Então, foi difícil para as minhas filhas um pouco, embora elas... A gente foi conhecer a escola, elas toparam, mas não sabiam muito bem a dimensão dessa mudança. Né? Eu morava em Moema, elas estudavam em Moema, consultório em Moema, e eu falei, não, mas eu vou para o Santo Américo. Porque tem uma base lá da religião que eu quero que elas tenham, não basta ter só em casa. E tinha a importância do esporte, que eu acho importante para um adolescente crescer com esse valor. Né? Então, em 2016, elas se mudaram para essa escola, a Carol estava no 5º ano, e a Bruna estava no 2º ano do ensino fundamental. Sim. Né? E daí, voltando para o Santo Américo, eu me conectei de novo com muitas coisas da religião. Primeiro porque, por ser uma escola integral, eu ia ter mais tempo. Né? Então, de repente, não precisava estar tão ali disponível para elas. Elas já estavam numa idade que... E elas estavam bem cuidadas lá? Estavam muito bem. Foi difícil, porque elas não estavam entendendo por que mudaram. Foi útil, né? Foi útil em todo sentido. Eu lembro até hoje, às vezes eu chegava em casa, teve uma vez que eu cheguei em casa, as duas dormiam com o tercinho na mão. Bacana, né? Que era o que você queria. Escuta uma coisa, você chegou a fazer o curso de jovens lá no Santo Américo, não? Sim. Fez? Quando... Padre Verimundo. Nessa época, né? Por isso que eu falo, como se eu hoje fazer uma leitura aí da minha vida... Coisa antiga. O tempo todo estava ali, muito antiga. A gente, com essa questão Passava do grupo de jovens, lá, era muito bom. E assim, a gente vai subindo numa hierarquia lá, até você ser monitor. Né? Então, esse lugar de estar atento aos jovens, de conversar com eles, de falar de valores de família, ficou ali na adolescência. Na PUC, isso abafou. E hoje, com as minhas filhas voltando na escola, me conecto com isso novamente. Né? Porque foi que eu pensei?
elas estavam com mais tempo na escola, tinha mais tempo para mim. Eu não tinha um consultório, então abriu muito horário na agenda, não tinha tantos pacientes para... O que eu vou fazer? Né? Daí o próprio colégio, eles tinham uma casa, uma instituição de ajuda, né, de benefício ali. Eu falei, o que eu sei fazer é ser psicóloga. E vamos colocar como psicóloga voluntária. Né? Daí eu comecei a atender algumas adolescentes da Paraisópolis, Vila Morte, ali da região. Sei. E eu falei, porque eu pensei... Que o Santo Américo atende. Ele também, atendia. Daí eu falei, se os pacientes não vão até mim, eu vou até eles. Eu quero estar ali. Traz alunos para não são estudar alunos. Não, mas trazem mas isso também acho que alunos. mudou. Mudou. Isso já, acho que o último turma da Smart agora vai ser esse ano agora. Ah, é? Não sei porque não está mais tendo Alguma razão tem. Mas daí foi uma outra escola para mim. Assim, estar diante de uma população que não ia chegar no consultório particular, mas que demandava um cuidado de saúde mental e de olhar impressionante. Como é que está o consultório hoje? Você tem consultório onde? Eu estou em Moema. Que rua? Na Rochinol, Avenida Rochinol, em Moema. Que número? 84. Tem andar? Conjunto 115, é o 11º andar. 11º andar, 84 da Rochinol. Isso. Muito bom. E como é que está o consultório lá? Então, o consultório, assim, ele tá muito bom, né? Que foi difícil até achar horário para você vir para cá. Foi difícil. Eu agradeço. Só por amizade mesmo. Foi difícil. Mas é porque é muito... Como a vida, assim... Eu falo, a mudança mais difícil foi mudá-las de escola, ter esse tempo e engendrar na minha vida o trabalho voluntário, né? Porque hoje você fala, o consultório está cheio? Tá, mas eu tenho um horário que é pela manhã, hoje eu vou para o amparo maternal, né? Que eu acho que... Eu queria falar desse amparo maternal, eu queria que você falasse desse amparo maternal, Sim. Porque eu soube que você está fazendo um trabalho que você está apaixonada lá. Eu tô. Conta o que é isso, o que é o amparo maternal, como funciona... E o teu trabalho lá parece estar muito especial e você está amando. Deve ser coisa boa. Para você amar, deve ser coisa boa. Eu sempre quis. Eu lembro que eu passava na Amparo Maternal e falava que eu quero um dia ficar aí, quero escutar essas mulheres. Amparo Maternal, ele atende... Ele atende mães e gestantes com seus bebês em situação de vulnerabilidade social. Elas ficam abrigadas lá. Tem um amparo maternal, que é o hospital, e tem essa casa, é um lugar amparo maternal, que é o abrigo, a Associação Amparo Maternal. Fica na Mariana, Napoleão de Barros, depois atrás ali da regional Vila Mariana da prefeitura, né? O que acontece? Assim, tá um projeto muito impressionante lá. Da faculdade também, pertinho da Unifesp. Isso eu não sei. É verdade, é na região. É ali na Botucatu. O que eu me coloquei ali, assim? Eu quero escutar a história dessas mães, né? Quando eu digo que ser mãe é uma experiência avassaladora... Mães carentes? Mães de rua. Mãe de rua. Mães que têm de tudo, assim. Elas são de rua, drogadictas. Tem muitas mulheres que vêm da África, né? Tem muitas mulheres da África. Daí eu fico perguntando para elas, né? E é bonito de você ver o que é o Brasil, porque elas falam assim... elas falam português, né? São de Angola... E daí elas falam que a esperança que elas têm de uma vida melhor no Brasil, né? Como o Brasil é melhor em tudo. Já tinham vindo ou vieram grávidas? Elas têm que estar... Elas vieram... Tem histórias diferentes. Para estar no amparo, tem vários tipos, elas têm que entrar grávidas, né? O que a gente conseguiu... Antes, essas mães, elas ficavam gestantes, tinham o bebê e ficavam até 6 meses do bebê. Hoje, a gente conseguiu estender para 6 anos da criança. Nossa. Então, a gente está adaptando a casa para receber essas crianças também, né? Porque toda a dinâmica ali de criança circulando pela casa. Preparar um futuro também para a criança. Para a criança. Elas vêm... Como é que elas fazem? São vários dispositivos da Prefeitura de São Paulo. Elas... É ligada à Prefeitura? Se você às vezes vê uma mulher de rua, eles conseguem falar e vão atrás de abrigos possíveis que tem para elas ficarem. Tá. Né? Então, é um serviço social. É um serviço social. O que eu gosto de escutá-las, porque se foi difícil para mim, que foi tudo planejadinho, casei com o moço que eu queria, na época que eu queria, tive minha filha, tudo ótimo, uma condição boa. Essas mulheres, assim, muitas vezes, aquele filho que elas estão carregando é uma esperança também para elas. Né? Para meu filho, a vida vai ser melhor. Por este filho, eu não me drogo mais, eu não bebo mais. Elas te falam isso? Elas falam. Ou você tenta convencê-las? Não, elas falam. Porque quando elas estão ali, bem ou mal, elas têm... Depende muito também do teu trabalho, né? Tentar convencê-las de que isso é o que vem. Eu não tento convencer, porque elas sobreviveram a uma situação de absurdo de vida, né? São mulheres que passaram, às vezes, por situação tanto de violência física, violência doméstica. Tem mulheres que eu pergunto, assim, elas nunca tiveram tido na vida a experiência de confiar em alguém.
Então, elas chegam ali, às vezes, elas são muito ariscas. Elas estão recebendo a comida, elas têm um abrigo, ela tem um cuidado, ela sabe que ela vai ser bem assistida. Ela mora lá? Ela mora lá. Né? Então, o que eu faço? Quando eu chego lá às sextas-feiras, eu vou andando, tento, olha, eu sou psicóloga, como que é? Quer conversar? Eu odeio psicóloga. Porque já deve ter passado por muitos processos, né? E você vai conseguindo, assim, conversar. Eu lembro que uma das abrigadas que uma vez me tocou muito, ela estava deitada, assim, deitada na cama, e eu sentei no chão, fiquei ali, e ela olhava assim. Daí ela foi se abrindo, conversando, e se vira, e ela falava... Ela perguntou, até eu fiz um post uma vez, ela perguntou para mim, o que você se olhou, o que você viu quando você se olhou no espelho hoje? Ela perguntou isso para mim. Nossa. Eu vi uma mulher forte, né? Mas eu queria conhecer a sua força, né? Saber da sua força. Por que você está aqui? Me conta a sua história, né? E era uma mulher que usava drogas, era uma mulher de rua, estava na terceira gestação dela, os outros filhos estavam em outros abrigos aí de crianças menores. E ela, assim, ela falava, para esse bebê eu quero um futuro melhor. Para esse bebê, eu quero que ele não tenha o que os outros tiveram, nem a vida que eu tive. E por isso que eu vou ficar aqui. E eu lembro que eu falei para ela assim... Ela perguntou no final, quando você volta? Eu falei, sexta-feira. Ela falou, sexta-feira eu vou estar aqui e eu vou estar bem. Né? Você olha para um outro, de um outro modo. Se você acredita Passa o que ela dia vai todo melhorar. lá, mora lá. Mora lá. Mora lá. Elas podem sair, tem um movimento que elas podem, né? Porque algumas têm... mas elas não podem ficar 3 dias fora, senão elas vão ser desligadas. Né? Eu tinha perguntado, acho que a gente está com 95... Eu tinha anotado quantas mães a gente tem hoje lá. Não vou saber agora de cor. Mas é muita gente. Em torno de 90, 100 pessoas, talvez. Porque a gente conta mães, gestantes e a criança também que ocupa um leito. Né? Então, é uma casa que, assim, a gente não dá conta de tudo. Tudo free. Tudo frio. Tudo limpo. A gente está sempre em busca de recursos, né? Eu comecei lá a ficar com esse olhar... Essa questão da escuta, e daí, aliás, a equipe da Amparo Maternal, eu nunca vi, assim, elas todas, quando você fala da ACD, os funcionários, é um amor que tem por tudo aquilo ali, cada uma delas aceitando recursos, ajudar quem chega, né? Então, a gente está sempre buscando recursos financeiros também para ajudar. Mas eu acho que o Amparo Maternal é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais difícil de vivenciar, porque são pessoas carentes, drogadas, às vezes, algumas. Sim. A ACD já é um sentido de recuperação, é uma coisa mais pessoal. Sim. Quer dizer, é de tudo dificultoso. Mas a Amparo Maternal, eu acho que é um trabalho muito mais difícil, né? É isso mesmo ou estou falando bobagem? Muito difícil, porque... São angolanas, a maioria, não? Tem angolanas, tem de Belize, que daí de Belize é mais complicado, porque elas não falam português, né? Falam francês. Daí é o francês. Como talevez-vous... Você vai aprender francês. E elas conseguem, porque é muito bonitinho você ver como faz. Mas essa turma vem para o Brasil fazer o quê? Olha, uma das histórias que ela falou, ela chegou em Guarulhos. Porque elas escutam lá que chegando no Brasil, elas vão ter uma assistência melhor e elas têm uma bolsa. Elas têm uma contribuição. Então, elas vindo para cá e tendo bebê, a chance depois do marido vir é maior. Né? Elas têm marido, algumas? Algumas têm. Algumas têm famílias, algumas têm outras filhas lá na África, né? Assim, lá em Angola. Vem tentar uma vida melhor. Vem tentar uma vida... É sempre uma esperança de um futuro melhor para o filho que vem. Nossa. Então, eu falo, um bebê, uma criança, ela vem muito cedo trazer essa esperança no peito da mulher, assim, ela quer mais para o outro. A gente faz isso na nossa vida. Meu filho, espero que tenha uma vida melhor que a minha. Que trabalho lindo. Sim. Quer dizer, eu sei que existe dificuldade social em todo lado. O Brasil é um país carente de tudo, quase tudo. Mas eu não sabia que tinha esse amparo maternal tão sólido, tão bonito, tão feito para que funciona. Funciona, né? Quer dizer, a gente tem um descrédito de quase tudo, mas não é para... Precisa aprender, né? Vai procurar saber, né? Sim. Quer dizer, é realmente espetacular. E esse amparo maternal, como é que faz para contribuir com alguma coisa lá? Precisa de tudo? Precisa de tudo. Precisa de comida, precisa de arroz, feijão, não sei o quê. Você tem alguma ideia como é que faz para contribuir para lá, não? O que a gente tem feito bastante, que ajuda muito, são as notas fiscais. Você colocar você coloca o seu CPF para doar, fazer essa doação para a instituição. A gente tem uma equipe que vai pegando nos lugares, né? Tem alguns lugares que já falam isso para o amparo maternal e essa nota vale valor. Isso tem também para a ACD, também tem esse trabalho? Deve ter.
Né? E é só esse tipo de coisa? Ou não, tudo. aceita? Tipo, qualquer doação, a gente aceita fralda, Alguém aceita leite. Quem for para lá, dá comida, arroz, feijão, aceita também? Não sei se comida. A gente tem a estrutura de alimentação lá. Daí seria mais o recurso financeiro para a gente financeiro para justificar, porque não é só comida. Sim. Fora a comida tem uma série de coisas. Você é voluntária lá? Sou. E você vai lá quando? Toda sexta? Eu vou toda sexta, eu fico pela manhã de sexta-feira. Né? E eu não tem assim, não é que eu vou andando, porque muda, assim, tem mulheres que às vezes elas saíram, quando sai, a gente sai com porque é isso, ela não é para ficar lá sempre. Como é que você sai de lá? Eu saio de lá querendo ser melhor. Te falo por experiência própria, uma vez, alguns anos atrás, no Hospital 9 de Julho, a gente fez a Pastoral da Saúde lá e eu ia toda terça no 9 de Julho, no hospital, né? Eu saía de lá com uma sensação do dever cumprido e pedindo a Deus por todo mundo. É gozado isso, né? A gente melhora o estado de espírito, é isso, não? Quer dizer, aquilo não é bom para quem você atende, aquilo é bom para quem você atende, mas é muito melhor para você, é isso, não? É muito melhor para mim, porque me convoca assim... No bom sentido, né? Sim, dado que eu tive uma condição um pouco melhor, mais, toda hora, assim, e assim, como que daí como a gente tem que também para ajudar o outro. Você quer ajudar cada vez mais, você queria que fosse todo dia, você se envolve na coisa, no trabalho. Porque quando você está bem, concorda que você escuta histórias muito difíceis de escutar. Claro que a gente se comove, mas eu não posso só olhar a tragédia na vida daquela mulher. Eu tenho que olhar a força que ela vai ter. Muitas vezes eu falo, você sabia que você era tão forte assim? Porque olha onde você está. E você está com o bebê no ventre. Está esperando e acreditando que vai ser melhor. Você precisa preparar esse ser humano para o futuro, que ela creia, né? Eu não sei se eu consigo tanto, tio. Existe algum lado religioso lá? Não. Então, é uma instituição, se a gente pensar... É leiga, né? Não é leiga, porque a gente está falando no valor à vida. Né? Se você pensar, essas mulheres, seria mais fácil não estar grávidas? Ou assim, se para mim já é difícil eu conseguir tudo, como que eu vou acreditar que eu vou dar conta desse bebê? Então, dar um suporte para aquelas mães é uma valorização da vida. Né? Então, a gente tem, lá tem dentro a capela, a gente não pode... Eu, ainda como psicóloga, não posso catequizar ninguém, mas é um valor que, eu acho que se a pessoa não tem... Ela é manca na vida, né? Quando eu busquei para minhas filhas uma escola católica, é porque quando o chão te faltar, se você não tiver uma fé, uma crença, não sei aonde você vai se apegar. É verdade. Né? Então, eu não posso muitas vezes... É bonito, as angolanas, né? Muitas delas, elas são muito religiosas, né? Eu peguei a Bíblia de uma delas, toda linda em francês, né? E eu tento pegar algumas palavras ali, tentar... Porque ela tenta falar o português e eu tento... arranhar o meu francês com ela. Mas elas são é muito bonito de ver. Tem missas ali, a gente tem toda uma pastoral ali também para ajudar essas mulheres, porque para uma formação humana é importante também fortalecer isso para elas, né? Eu penso que nessa altura é mais importante um trabalho teu, psicólogo, do que, por exemplo, só religião, porque a religião é um complemento para ela agora, vamos dizer assim, né? Quer dizer, mas... conduzir para um lado natural, quer dizer, o psicólogo é muito importante. Tio, mas é pouco, eu acho que é um pouco de tudo. Mas tudo é pouco. Né? Agora tudo é pouco, quer dizer, depois a realização futura é que você vai ver como isso foi importante. Quer dizer, aqui perguntou para você, você vem quando? Alguma coisa, uma semente você plantou ali. Sim. Eu acho. Né? Quer dizer, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que é muito importante. Eu acho, porque a gente tem o costume de pensar, nossa, eu sou traumatizado, o poder do trauma, né, o pós-traumático. Só que eu penso no poder da superação de um trauma, o efeito de força que a pessoa tem. Né? Então, claro que eu vou escutar o sofrimento, mas toda hora eu tento puxar. Mas olha, você está de pé. Né? Porque se for só olhar o sofrimento, só ficar ali olhando aquilo com muito terror diante daquilo, eu não vou olhar para ele e falar, você está aqui, a vida está aí pulsando. A vida né? que segue. É a vida que segue. Você precisa ver, olha, não vamos parar nisso não. Sim. Não é problema, não. Você é culpada, não tem nada. A vida que segue. Nós precisamos dar uma solução para esse caso. Sim. E essa solução não é criticar ninguém, é seguir para frente. É ver a vida, né? Quer dizer, essa criança vai nascer, precisa nascer bem, com saúde. Não é, né? Não. Que venha como vier. Que venha como vier. Ju, fala alguma coisa que você queira falar mais, linda.
Eu penso o teu que trabalho, do meu trabalho, que é tão, até essa questão, né? Ao longo da vida, que várias teorias, o que eu tenho, que me ajuda muito no amparo maternal, né? Você acabou de falar, né? A circunstância a gente não escolhe, a gente escolhe como responder a ela. De que posição que eu vou tomar diante da vida quando eu não escolhi estar aqui, eu não escolhi talvez uma doença, eu não escolhi, mas eu vou escolher como lidar com essa situação. Né? E daí tem, hoje em dia, o que me convoca muito a saber é uma teoria que é a logoterapia, que é do Viktor Frankl. Ele é um conterrâneo do Freud, mas ele fala que ele subiu no ombro de um gigante, que foi Freud, para fazer a teoria dele. Né? E eu acho muito importante o que ele fala, assim, que a vida sempre tem sentido, não importa a circunstância. Hoje em dia, a gente vive muito um discurso de que nada vale a pena, tanto faz. E não, assim, a vida sempre tem um porquê. Lógico. Né? Não é o que eu quero da vida, o que a vida quer de mim. Isso te coloca num sentido de responsabilidade e liberdade. Assim, eu sou livre para decidir, eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu não sou só livre, eu posso tudo. Não, você pode tudo desde que você banque aquilo que você decidiu, aquilo que você escolheu. As palavras de um político, até acho que foi, o que o país pode fazer por mim, mas é o que eu posso fazer pelo país. No caso, o que eu posso fazer por alguém, pela família, por um fulano estranho. Quer dizer, o que eu posso ajudar alguém de alguma maneira. É isso, né? Daí você ordena algumas coisas. Você pega a sua vida e fala, realmente, tem circunstâncias que eu não posso escolher, mas como vivê-las eu vou decidir. Você, no teu consultório, atende todo tipo de pessoa, crianças, adultos, mulheres, homens, tudo? Eu atendo o mais novinho, hoje está com quase 3 anos. Ele fez 3, ele está se achando muito grande. Ele fala, talvez eu não precise mais vir aqui, eu já estou com Cleis. Eu falo, realmente. Atende qualquer tipo de eu pessoa? Eu atendo. Acho que cada paciente que chega ali... É motivador, né? É muito. O mais velho deve ter uns 65, assim. Então eu Como é que funciona essas consultas? Você é 1 hora, meia hora? Como é que funciona? São 50 minutos, geralmente, 50 que minutos. eu atendo. Acho que é um tempo... Tá. E aí é psicólogo, né? O que você fala para o cara? Não é tudo. Sim. Mas qual é o papo? Quer dizer, é o problema que ele tem, você procura resolver? Não é resolver, porque... Concorda que... Estou falando como leigo. Sim. Cada um que chega, eu falo, cada paciente que me chega... de repente alguém quer ir falar com você e fala, não, mas não posso falar dele. Não, mas o segredinho meu. É muito fácil, não tem segredo. O que cura é o encontro. Né? A gente pode ter todas as teorias Confiança na manga, mútua. me ajuda, mas o encontro, você está diante de alguém e está atento à história dela, né? Então eu tenho... Com criança, uma demanda que quando você está com a criança, você está com a criança e com os pais. Eu tenho que escutar os pais. A criança não chega aqui porque ela quer. Ela chegou a pedido de alguém. Certo. Né? Então a criança, você está trabalhando ela e também um pouco da dinâmica dos pais ali. O adolescente vem está muito curioso. O adolescente, ele vem hoje em dia, muitas vezes ele quer vir. Antes era uma coisa, meu pai mandou aqui, não tem o que fazer. Hoje ele quer. Ele viu lá no TikTok que a amiga faz. Então está um movimento... Mas eu acho muito fascinante, porque cada paciente que chega, você tem que a primeira coisa que eu tenho que tentar é estabelecer a confiança. Lógico. Né? A gente fala do sigilo. Olha, o que você falar aqui, fica aqui. Se os pais falarem para mim, eu te conto. Né? Para o adolescente eu brinco um pouco assim. Alexandre, é tanto sofrimento, assim, é tanta confusão muitas vezes. Né? Então você começa a... Claro que o adolescente, ele pode falar para os pais, mas tem uma parte da vida que ele vai ter que se distanciar um pouco dos pais para saber quem ele é. Então, tem uma referência, alguém que ele possa falar sem ser julgado, sem ficar medindo... aquela pressão, eu acho que eles estão com uma pressão muito grande na vida, assim. Ele fala, nossa, uma bateria social acabou. Referências, né? referência. É isso. Tem que ser desse jeito. Eu pergunto isso de referência. Eu falo, você tem alguém que você admira? Você tem alguém que você... Né? E claro que daí vem alguns youtubers, né? Vem alguma pessoa da mídia, mas alguém que você dialoga, né? Quem que você realmente... Daí é muito bonito quando vem a figura de um pai, a figura de um avô, a figura de alguém próximo que tocou aquela criança de uma maneira, de um amor incondicional mesmo, assim. Então, eu te digo... É de uma riqueza tão impressionante a clínica, e está cada vez mais. Quando eu falo não tem horário, está muito cheio o consultório, porque as pessoas estão precisando de lugares de serem escutadas e olhadas. Né? E assim como no amparo maternal eu saio de lá querendo ser melhor e querendo ter uma escuta neutra de poder não só ficar no sofrimento dela, mas tentar puxar o fiozinho de uma saúde que ela tenha, né? O Viktor Frankl fala isso.
todo mundo tem um lado saudável, puxa o lado saudável, né? Tente olhar para aquela pessoa como um caminho, o que você pode fazer para ser melhor do que ontem, né? Eu falo isso para o outro, mas eu falo isso para mim todo dia, né? Por isso que você tem que ter uma conduta de um lugar de suporte de fé, ou alguém que você confie, uma hierarquia que você possa dialogar, né? As pessoas, elas chegam com discursos, às vezes, eu falo, mas quem você acredita? Se você quer agradar todo mundo, se você quer agradar só... Assim, tente pensar em 3 pessoas que você dialoga, pessoas que te ajudem a descobrir em você quem você é melhor aí dentro, né? Então, cada um que chega ali, eu tenho que tentar fazer uma leitura, porque se eu, às vezes, for muito engraçada, ele vai achar aquilo bobo. Se eu for muito sério, ele não vai ficar... Então, primeiro é aquela coisa, você vai o ponto de sentindo. Equilíbrio. O ponto de equilíbrio. E aí você só aprende, né? Juliana Labis, não Labis. Juliana Labis. Rochinol, 84. Conjunto 115. 115, tem Sim. telefone? Tem. O telefone é o celular, mas eu tenho a página no Instagram, que é Juliana Labis Psico, que eu não sou tão assídua lá, mas hoje em dia é uma ferramenta que as pessoas podem procurar. E qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer coisa que queira, se eu puder, na medida do que eu puder, eu vou ficar muito feliz em poder ajudar. Tá bom. Eu falei que era especial, é especial. Se alguém precisar de ajuda, eu recomendo a Juliana. Obrigada. Tá bom? Muito obrigado por tudo, obrigado por você ter vindo. Obrigada, Chico. Foi um prazer, um aprendizado. E eu acho que muita gente também viu muita coisa bonita que você contou. Obrigada. Muito obrigado. Fica até o próximo Pod Nosso. Um abraço e até a próxima. Obrigado.